Fala galera, professor Kiko na área, estamos aqui novamente. Hoje eu trago para você aqui uma questão da prova da AFA de 2020. Se você gosta de matemática, vai prestar um vestibular, um concurso aí desses mais concorridos, sei lá, medicina, seja lá o que for, ou apenas ama matemática, vem comigo, vamos ver a resolução comentada da questão de número 28 da prova de 2020. Então bora lá, essa questão é uma verdadeira aula de função. Então vem comigo. Bom galera, então vamos à leitura dessa nossa questão de número 28. É a questão 28 da prova do ano passado, da versão branca, da versão A, tá ok? E essa questão ela trata o seguinte, então ó, descendo aqui para você, a questão fala assim, ó, seja uma função f de x com a respectiva lei de formação e uma função g de x também com essa outra respectiva lei de formação. Seja d de f o domínio da função f, d de g o domínio da função g, e m de f a imagem de f, e m de g a imagem de g. Beleza, a respeito aí dessas duas funções, julgue as alternativas corretas e no final dê a somatória dos itens corretos. Perceba que tem um número correspondente a cada uma das afirmativas ao lado e no final nós temos que fazer a somatória desses números dos quais a gente julgar verdadeiro. Ok? Então vamos começar aí o primeiro item, sobe lá, primeiro item 0,2. 0,2 o cara fala assim, ó, o valor mínimo de f de x é igual a menos 1. Eu já deixei escrita a função aqui. Aí o que eu vou te perguntar? A gente pode pensar assim, a raiz quadrada nós temos uma condição de existência. O menor valor assumido, será que poderia ser o zero? A gente sabe que para que exista uma raiz quadrada, toda a expressão que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Porém, eu vou te fazer uma outra pergunta. Será que nós temos algum valor de x de tal forma que torna isso que está aqui dentro igual a zero para que o nosso mínimo, o nosso menor valor da raiz de fato seja zero? É isso que a gente vai verificar. Só que aqui eu estou com um polinômio de terceiro grau e aqui um polinômio de primeiro grau. Então eu vou dar uma ajeitada nessa função inicial para a gente trabalhar e a gente perceber se a gente consegue descobrir uma raiz ou não, de tal forma que a gente consiga anular essa raiz. Então vamos lá? Para isso eu vou fazer uma fatoração. Eu percebo aqui que nessas duas primeiras parcelas nós temos fator comum e nas duas últimas também. Não temos em todas, mas nós temos 2 a 2, então nós podemos fazer aquela fatoração por agrupamento. E é aí que vai ser o caminho. Então vamos lá, f de x vai ficar igual a raiz quadrada de, fatorando ali em cima, já no primeiro eu tenho x ao quadrado. X ao quadrado eu vou colocar em evidência, vai ficar x ao quadrado que multiplica x mais 1. E aqui nas duas últimas parcelas nós temos o menos 1, que vai multiplicar. Para voltar no que era antes, perceba, eu estou colocando o menos 1 para fora, então eu vou ter que colocar aqui x mais 1 também. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Volta no que era antes. Show de bola? X menos 1. Maravilha, deixa eu só prolongar aqui essa raiz. Muito bem. Agora ficou bonitinho. E ainda agora percebemos que nós temos aqui x mais 1, x mais 1. Um novo fator comum que nós podemos colocar em evidência esses dois aqui. Então eu vou colocar x mais 1 em evidência só para dar uma ajeitada nessa função. Então vai ficar raiz quadrada de x mais 1 que multiplica x mais 1 que multiplica, quem sobra na primeira parcela? X ao quadrado. X ao quadrado menos 1. E aqui embaixo x menos 1. Opa! Agora já ficou um pouquinho mais fácil, lembrando que isso aqui ainda está subtraindo de 1. Então eu tenho aqui o seguinte, f de x igual, só para finalizar a nossa fatoração, porque eu percebi que eu ainda posso ir um pouquinho mais além. Você está vendo que aqui dá para abrir numa diferença de 2 quadrados. Então a gente vai dar uma arrumada e nós vamos escrever assim, x mais 1 que multiplica x mais 1 que multiplica x menos 1. Lembra da diferença de 2 quadrados? A menos b que multiplica a mais b. Então eu fatorei mais uma vez a diferença de 2 quadrados que estava escondida aqui. Muito comum aparecer nos vestibulares. Tudo isso daqui menos 1 ainda. Então ficamos desse jeito. Só que agora, olha a jogada. Eu não vou nem continuar nesse momento. Você não vai cortar o x menos 1 com x menos 1? Não, porque eu ainda não estou analisando a condição de existência. Mas eu consigo aqui verificar que eu tenho
menos 1 como raiz, que é a raiz só aqui em cima e não é a raiz aqui embaixo. Então eu tenho um número que eu posso zerar aqui em cima, no caso menos 1. Menos 1 zera nesses dois fatores. Então menos 1 é um número que vai tornar essa raiz aqui igual a zero. Então o menor valor assumido por essa raiz com certeza vai ser zero. Então a gente pode descobrir o mínimo dessa função simplesmente fazendo agora, depois de toda essa análise, trocando o menor resultado, que seria quando x igual a menos 1, tá? Como zero. Eu até vou escrever assim, ó. Se eu colocar f de menos 1 aqui na função, eu vou ter o menor valor da função. F de menos 1 vai ser 0 menos 1, ou seja, menos 1. Ok? Então, para x igual a menos 1, nós temos o mínimo valor de f de x. Coincidentemente, para x igual a menos 1 é o valor que torna essa raiz igual a zero. Tornando essa raiz igual a zero, o menor resultado assumido por essa função vai ser menos 1. Crava lá, verdadeiraço, esse primeiro item, no caso o item 02. Show de bola? Vamos agora para o próximo item, então? Beleza? Bora lá! Bom, galera, vamos então agora ao item 04, depois de a gente analisar o mínimo da função. O item 04 fala para vocês o seguinte: a função ela é decrescente no intervalo que vai de menos infinito até menos 2. Para a gente ter noção se ela é decrescente ou crescente, é muito importante que a gente tenha o conhecimento do gráfico da função, porque é uma raiz quadrada e dentro da raiz você tem um polinômio de terceiro grau e de um primeiro grau. Então pode ter um comportamento muito louco, bem variável, tá? E aí, como é que eu vou fazer para chegar no gráfico? Primeiramente, vamos por passos, né? Vamos passo a passo. Primeiro, eu preciso pensar em que valores de x esse gráfico vai existir. Isso é muito importante. Então a gente vai fazer uma análise e ver quais valores de x que vai estar existindo nesse gráfico, essa função. Ok? Então o primeiro passo eu preciso encontrar o que eu chamo de domínio da função, que é a pergunta do item 08. Metade da questão da 08 a gente faz nessa questão, tá bom? Então, domínio, condição de existência. Qual é a condição de existência? A única restrição que nós temos aqui, ó, é uma raiz. A restrição de uma raiz quadrada é que todo mundo que está dentro seja maior ou igual a zero. Então a gente vai impor aqui que x mais 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1, e ainda assim tudo isso divididos por x menos 1, necessariamente para que isso exista, tem que ser maior ou igual a zero. Opa, então nós estamos nos deparando agora com uma inequação do tipo quociente. Olha que maravilha! Inequação quociente. Vamos resolver pelo método da multiplicidade. Aí, ó, se você não conhece esse método, vai lá na minha aulinha, tá passando aqui o card dessa aula, dá uma olhadinha, é muito eficiente, a gente resolve muito rápido, com um único gráfico. Eu não vou fazer um gráfico desse fator, nenhum desse, não vai gerar 4, 5 gráficos e fazer todo aquele jogo de sinal, aquela tabelinha, não tem necessidade, tá bom? Então a gente vai analisar da seguinte forma: quem é a raiz de cada um dos fatores? Menos 1, 1 e 1. Então significa aqui o seguinte, meus queridos. Bora lá já fazer o estudo dos sinais, porque eu já estou com as raízes aqui na minha mão, ó. Então, EDS, o que é EDS mesmo? Estudo dos sinais. Você vai fazer apenas um único gráfico e vai marcar essas duas raízes. Então eu vou colocar aqui menos 1 e eu vou colocar aqui o número 1. Em cima dessas raízes nós vamos colocar uma plaquinha. Que plaquinha? Que vai me indicar a multiplicidade. Ambas nós temos multiplicidade par. Por que multiplicidade par? Porque o número 1 aparece uma, duas vezes. Então ele é raiz dupla de todo esse polinômio aí. De toda essa expressão algébrica, dessa fração polinomial que nós temos aí com o polinômio em cima e embaixo. Menos 1 é raiz também de multiplicidade 2 em tudo essa equação quociente, certo? Apareceu duas vezes. Então, por isso que eu coloquei a letra P. Se cada um deles aparecesse 1, 3, 5, 7 vezes, a gente ia colocar a letra I aqui em cima. Como apareceu duas vezes, multiplicidade par. Lembrando que multiplicidade significa quantidade de vezes que uma raiz aparece na equação. E agora, como é que eu continuo esse estudo dos sinais? Você escolhe um valor. Escolhe um valor em qualquer desses intervalos. Antes do menos 1, entre menos 1 e 1 ou depois do 1. E aí o sinal resultante, ao substituir esse número em toda essa expressão,
é o sinal daquele intervalo aonde vai se encontrar esse número. Eu vou escolher o zero. O zero está aqui. Então eu vou descobrir o sinal resultante nesse intervalo aqui de toda a expressão. Para qualquer valor que a gente jogar entre menos 1 e 1, o sinal sempre será o mesmo. Então, substituindo o zero na expressão, aqui você vai ter o seguinte, ó. 0 mais 1, 1. 1 é positivo. Vamos colocar aqui do lado. Mais. 0 mais 1, mais. 0 menos 1, menos. Tudo isso está dividindo por 0 menos 1, que é menos. Qual que é o resultado desse sinal? Menos sobre menos, mais. Então significa o que, Kikão? Significa que aqui todo mundo é positivo. Positivo, positivo. O zero está entre menos 1 e 1. Aí para a gente não precisar fazer novamente uma substituição aqui, a gente utiliza o macete do P. P de permanece o sinal. Permanece, permanece. Se eu vir daqui para cá, permanece também. Se fosse a letra I de multiplicidade ímpar, a gente inverteria o sinal para mudar de intervalo. E aí está feito o estudo dos sinais. Economizei 1, 2, 3, 4, 5 gráficos aí numa jogada só. Beleza, para tentar ganhar um pouco de tempo. O que o exercício está pedindo? Pinte os valores que tornam tudo isso maior ou igual a zero. Nós acabamos de fazer. Todos esses valores tornam maiores ou iguais a zero. Então eu vou pintar todo mundo. Show? Pintei. Pintei, eu não pintei a bolinha ainda porque a gente vai fazer uma análise. Ok, Kiko. E as bolinhas? As bolinhas é o seguinte, por enquanto aberta, maior ou igual, normalmente a gente pinta as raízes, mas na inequação quociente a gente nunca pinta a raiz do denominador. Lembrou? Beleza, quem é a raiz do denominador? O número 1. Então o número 1 vai ficar com a bolinha aberta e o menos 1 eu pinto. Logo descobrimos o domínio aí dessa função. Temos então que o domínio de f, vamos colocar bonitinho, o domínio de f, x pertence aos reais, ou todos os reais, menos o número 1. Está aqui o domínio. Ou seja, agora eu vou fazer a construção do gráfico, mas é importante eu ter feito isso porque eu sei aonde o meu gráfico vai existir para todos os valores de x menos no 1. Então isso era muito importante. Agora o segundo momento desse item é a construção do gráfico. Vamos à análise gráfica? Ok. Bom, galera, você deve estar se perguntando como que eu vou fazer o gráfico de uma raiz quadrada de tudo isso aqui. Como será? Vou chutar valores simplesmente? Não. A gente já sabe a condição de existência da função. Vamos tentar encontrar uma função equivalente dentro daquela condição de existência? Sim. Perceba, eu já estou pegando ela fatorada, utilizando que é mais fácil. A gente já vai aproveitar os momentos anteriores. Eu vou simplificar esse x-1 com esse x-1 e eu vou reescrever a função agora da seguinte forma. F de x, ela pode ser escrita como apenas a raiz quadrada do que? X mais 1 vezes x mais 1, que é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. Então deixa eu só colocar aqui a reguinha. X mais 1 ao quadrado. Tudo isso ainda menos 1. Agora apareceu uma coisa um pouquinho mais conhecida da gente. Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Se você lembrar lá do módulo de função, nós temos aqui o seguinte, uma propriedadezinha. Lembra que quando a gente tem a raiz quadrada de x ao quadrado, é a mesma coisa que o módulo de x? Então eu vou utilizar essa ideia aqui, ó. Vamos utilizar essa ideia. Nós temos aqui raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Eu posso escrever isso aqui, lembrando que eu simplifiquei isso aqui dentro do domínio, dentro da condição de existência, desde que x seja diferente de 1, que fique muito claro. Então f de x pode ser escrito agora assim, ó, como módulo de x mais 1 menos 1. E agora sim, agora esse gráfico ele é muito mais simples de ser feito, o gráfico de uma função modular, e ainda com uma equação, uma expressão do primeiro grau ali dentro do módulo. Então nós já sabemos que tem um comportamento de uma reta, e se está dentro do módulo aquele vzinho. Lembra do gráfico da função módulo de x? Módulo de x vai ter esse gráfico. Eu vou começar até escrevendo a partir do módulo de x o gráfico dessa função. Então o gráfico dessa função, meus queridos, vamos construir. Começando pela função módulo de x. A partir do módulo de x eu chego nessa função. Você vai ver como é legal e rápido. Se você não sabe como trabalhar com gráficos de módulo, olha o cardzinho passando, vai lá na aulinha de gráfico de módulo. Muito legal essa aula, tá? Então, você tem aqui o vzinho do módulo de x, creio eu que você sabe, tá? E aí, tá aqui. Isso aqui seria o módulo de x. Quando eu tenho x mais 1, eu vou deslocar esse módulo de x no sentido da raiz do módulo. Qual que é o número que zera aqui dentro do módulo?
menos 1. Então se desloca em direção ao menos 1 o teu gráfico. Esse V fica deslocado para o lado, apenas uma única unidade. Tá? Então agora eu vou fazer de verde o gráfico que seria apenas do módulo de x mais 1. E aí ele vai ficar assim, ó. Fica esse Vzinho aqui. Ok. O gráfico verde seria o gráfico do módulo de x mais 1. Mas não é o gráfico que eu quero. Agora perceba que nós temos um número fora do módulo. Esse número que está somando ou subtraindo fora do módulo significa desloque para cima ou para baixo o teu gráfico. Nós vamos pegar esse Vzinho de verde e vamos deslocar uma unidade para baixo. E aí finalmente chegamos no gráfico de f de x e vamos analisar para quais valores de x ele realmente vai existir. Desloca uma unidadezinha para cá, tchum, tchum, e faz a construção. Então, todo o gráfico ele vai cortar aqui em menos 2, tá? E vai cortar no 0 também. Vai passar por esse gráfico aqui, ó. Beleza? Lembrando que aqui é o número menos 2, aqui é o número 0. Olha o nosso mínimo da função aqui, olha só, menos 1, e ainda para x igual a menos 1, como eu usei lá no primeiro item, meus queridos. E esse é o gráfico, o que eu faço com esses anteriores? Esses anteriores a gente apaga. Eles só serviram para nós como referência para chegar na função que eu queria. E agora eu posso fazer a análise da função, verificar se ela é crescente ou decrescente. Ó, lembre-se, aqui ele não existe, então a gente vai colocar uma bolinha aberta aqui no x igual a 1. Para x igual a 1, lembra que zerava aqui embaixo, então não tem valores de x, x não pode ser 1. Então o teu gráfico é esse V, ok? E agora, diga lá para mim, crescente ou decrescente? Decrescente no intervalo de menos infinito a menos 2, verdadeiro ou falso? Isso que eu ia perguntar. Olha só, perceba que está vindo de menos infinito, e chegou até o x igual a menos 1, e não até o menos 2. Ainda continuou decrescendo até x menos 1. A partir daqui começou a crescer o teu gráfico da função f de x. Show de bola? Viu a importância? Por que eu fiz o gráfico em todo o domínio, menos no 1? A gente analisou o domínio agora há pouco. Então era super importante a gente fazer essa análise. Maravilha! E agora? Agora eu vou marcar falso nesse item e eu tenho o domínio da função, que eu vou deixar aqui, pode ser que eu use. Domínio da função df é todos os reais menos o número 1. Ok? Fechamos o item 4. Vamos agora ao próximo item. Beleza? Item 08, meus queridos. Item 08 ele pede para a gente analisar o domínio da função f e comparar com o domínio da função g. Nós já temos o domínio da função f, a gente usou no item 4 aí para ver o item anterior. Então no domínio da função g, agora vamos analisar a diferença. Aqui na função g de x nós temos uma raiz no numerador e uma raiz no denominador. Cuidado, tá? Se a gente fizer as devidas alterações da função, a gente pode dizer que a função g ela é equivalente à função f igual a essa? Pode. Porém, a gente tem que colocar essa função equivalente dentro da sua condição de existência. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, se você chegou até aqui, força, que agora praticamente está acabando. Os últimos 3 itens vai ser tudo consequência desse item 08. A gente vai conseguir analisar o 16 e o 32 de uma forma bem mais rápida, beleza? Olha só, percebe que nós temos uma condição de existência para o numerador, outra para o denominador. Então, nós não temos agora aqui uma inequação quociente. Nós temos duas inequações, duas condições que têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. E quando eu falo serem satisfeitas ao mesmo tempo, eu tenho que pensar na intersecção. Na intersecção, tá? Lembra a simultaneidade. Nós vamos analisar o domínio do numerador, denominador e ver a intersecção entre eles. Show? Então vem comigo aqui. Olha só. Lembrando que aqui em cima nós temos que tudo tem que ser maior ou igual a 0. E aqui embaixo, lembre-se, se está na raiz, no denominador, apenas maior do que 0. Quem está dentro? Então, x menos 1 maior que 0 e todo esse trem aqui maior ou igual a 0. Eu já vou para o estudo dos sinais direto, porque nós já temos as raízes são as mesmas que a gente analisou lá no item anterior, certo? Então agora é só vir aqui caprichar e fazer o estudo dos sinais. Então vamos fazer uma retinha do item do primeiro. Quem que é o primeiro? O primeiro é o numerador, eu chamei aqui em cima 1, eu posso até chamar de n de numerador, domínio do numerador. 2 eu vou chamar de domínio do denominador. E aqui a intersecção, a gente vai fazer a intersecção entre os domínios.
numerador, intersecção com denominador. Fica mais fácil para a gente analisar, tá bom? Para você relacionar também. Alright, good. Então, pegando aqui as raízes. Raízes do numerador. Eu tenho aqui menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1. Menos 1 é a raiz de multiplicidade par. Aparece aqui e aqui. E 1 aparece apenas uma única vez. Então, vamos colocar o 1 aqui. E a multiplicidade agora é ímpar. Agora vamos ver como é que vai funcionar com a multiplicidade ímpar. Você está tendo uma revisão aqui de inequação com relação ao método da multiplicidade. Vou escolher um valor. Vamos pegar o zero. Só que eu vou jogar o zero aqui em cima. Ó. 0 mais 1. Vamos colocar os sinais aqui do ladinho. Positivo. 0 mais 1. Positivo. 0 menos 1. Negativo. Qual que é o resultado disso? Negativo. Então, aonde está o zero, todo mundo é negativo. E inverte. Se você quiser voltar, permanece o sinal. Está feito o estudo dos sinais. Só que daí você tem que pintar aonde torna isso tudo maior ou igual a zero. Beleza? Maior ou igual a zero. Vou pintar as duas bolinhas. Nenhuma raiz está no denominador, nesse caso. E vou pintar onde ficou positivo. À direita de 1. Beleza, essa é a solução do numerador, é a condição de existência do numerador. Agora a gente vai analisar a condição de existência do denominador. Como é que vai ficar? Novamente, vamos fazer uma retinha aí. E... Opa! Pintar as raízes. Então vem comigo. Olha só. Deixa eu deixar pronta essa terceira reta. Eu não preciso, aí é só finalizar. Ok. Então a raiz do denominador é o próprio número 1. Então aqui uma bolinha aberta no número 1. Ok. Se a gente quisesse, a gente já podia até pintar. Resolver uma inequação x menos 1 maior que 0 é apenas isolar o x. X tem que ser maior do que 1. Então a solução seria maior que 1. Mas vamos fazer o estudo dos sinais? Se eu pegasse o 0, ó, 0 menos 1, 0 está à esquerda. Ficaria negativo. Então tudo para cá ficaria negativo. E quando eu tenho uma inequação do primeiro grau, a multiplicidade da raiz é ímpar. Então aqui eu teria a letra I, que eu teria que inverter o sinal. Mais. E nós temos que pintar aonde está maior do que 0. Maior do que 0 à direita do 1. Agora sim, feito o estudo dos sinais de cada um, do numerador e do denominador, vamos à intersecção. Está muito claro que a intersecção é à direita do número 1. Então, a intersecção ficou aqui, ó, à direita do número 1. Domínio da função g você vai escrever bem bonito, bem elegante. Olha só que legal. X pertence aos reais, tal que x só vai existir para valores maiores do que 1. Então, a função g, ela só existe se você atribuir valores de x de tal forma que eles sejam superiores ao número 1. Show de bola? Entendeu até aqui? Muito importante, então esse alternativo, esse item 08, ele vai ser o quê? Falso. Ele disse que os dois domínios são iguais. Olha o domínio de G, olha o domínio de F. F é todos os reais menos o 1. G é só maior do que 1. Então vamos lá e colocar aqui item falso. Show de bola? Eu falei que a partir de agora era simples. Sim, os dois últimos itens a gente já resolveu basicamente tudo que podia resolver na questão. Agora é só analisar coisas que já foram feitas até o momento. Beleza? Vamos ao próximo item ver o que ele está pedindo para nós aí no item 16 e 32 para a gente fechar a questão finalmente. E vamos terminar a questão agora? A questão, o item 16 e o item 32. A gente já tem todas as respostas em mão praticamente. Item 16, o cara fala assim, a imagem da função g ela está contida na imagem da função f. Primeiramente, imagem lembra o quê? Reflexão no eixo Y, escreva imagem com Y para nunca mais esquecer, tá bom? Eu não apaguei o item 4 porque o gráfico estava pronto aqui para nós e ele vai nos auxiliar. Esse gráfico azul é o gráfico da função f, ok? Se a gente for analisar, eu vou fazer aqui a reflexão no eixo Y de azul. A imagem da função g, da função f, desculpe, é tudo isso daqui, ó. Ela vai de menos 1 até mais infinito. E a imagem da função g? Lembre-se, as duas funções são iguais? São iguais dentro das suas condições de existência, a partir do x maior que 1. Por que você já colocou g de x igual a módulo de x mais 1 menos 1, Kiko? Se a gente efetuar as operações, colocar dentro da mesma raiz, simplificar, a gente chega na mesma. Porém,
com as suas devidas, né, restrições. A f de x apenas x diferente de 1 e a g de x para valores de x maior do que 1. Só vai existir esse gráfico para x maior do que 1. Então, se a gente olhar graficamente, aonde ficaria o gráfico da função g? Até poderia fazer esse módulo aqui e tudo mais, só que a função g ela só começa a existir a partir do 1. A partir daqui, ó, o domínio da g está aqui. Aqui está o domínio de g. Então, o gráfico começa a surgir a partir daqui, ó. Aqui está o gráfico de g de x. E a sua respectiva imagem, com certeza a gente vai refletir o gráfico no eixo y, vai surgir aqui do ladinho, ó. E com certeza, vou dar até para fazer uma bolinha, não tinha feito aqui anteriormente. Vamos fazer uma bolinha porque aqui não tem nenhum valor, tá? O gráfico laranja está contido no gráfico azul. O gráfico azul, que é toda essa imagem, esse gráfico ele pertence ao gráfico azul, ele está todo dentro, tá? Ele está contido, não é pertence, ele está contido, porque é um conjunto. Show? Então esse item 16 marca lá, verdadeiraço. E olha só, para finalizar aqui com chave de ouro, f de x é igual a g de x, se e somente se x pertence ao intervalo, que vai de 1 até mais infinito. Copiei errado, de 1 até mais infinito. Sim, a partir do 1, g de x é a mesma função que a f de x. Você pode atribuir qualquer valor em ambas, o resultado vai dar o mesmo, elas têm o mesmo comportamento a partir do x igual a 1. E aí fechamos essa questão, linda questão. Olha quanta coisa a gente viu nessa questão. Imagem, domínio, inequação, quociente, função modular nessa função. A gente reviu muita coisa, por isso que eu disse, essa questão praticamente é uma aula de função, você revisa praticamente tudo. Conceito de módulo, conceito de domínio, conceito de inequação quociente, sistema de inequação, porra, pra caramba! Então essa questão foi uma verdadeira aula de função. Show de bola? Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, tá? Deixa seu like, ok? Para ajudar o nosso canal, que semanalmente estaremos postando questões aí, seja da AFA, seja de escolas militares, seja de vestibulares. E não deixe de comentar se você tem alguma sugestão, se você gostou também, comenta aí embaixo. Show de bola? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!